Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Estou chegando agora, aguardando os meus seguidores, o pessoal que está entrando na live. Boa noite, Pedro e Bruna, boa noite, oiê, Renê, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha se vocês estão me ouvindo bem, se eu preciso aumentar o som, se está tudo tranquilo. Boa noite, minha amiga Célia Godinho, Faria Jordana. Boa noite. Vou dar só uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando, tá bom? E eu já dou início. E assim vamos seguindo. O som tá bom? Obrigada, Pedro e Bruna, muito obrigada. Jordana, boa noite. Beleza, Renê, boa noite. Vou bebendo minha aguinha aqui, para ir dando uma limpada na garganta. Saudade também, Jordana. Camila Galhardo, acredito, não sei. É Camila que entrou aí agora. Cleiton Galhardo. Boa noite, seja bem-vindo. Eu só tô esperando um pouquinho, tá bom? A gente já vai iniciar. Eu só tô vendo o pessoal entrando aqui para eu realmente dar início aqui na nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, tá bom? E aí eu tô... Érida, boa noite, seja bem-vinda. É a Camila, sabia que era Galhardo, né? Não sabia se era Camila. Minha prima querida de Goiânia, seja muito bem-vinda. Saudade. Ticiara, minha filha, acabou de entrar, seja bem-vinda. Não estou em casa hoje. Então a Tici tá lá, nós estamos na Georgia. Fizemos um bate-volta, né? Basicamente rapidinho. A gente fala que é bate-volta, dura 2 dias, mas vira bate-volta, porque é tão rápido que a gente quer estar com todo mundo, né? E aí acaba sendo tudo muito rápido. Então sejam bem-vindos, boa noite. Aqui é boa noite, meio-dia, né? Porque o sol ainda tá alto. Sejam bem-vindos. E aí, vão me dizendo, o que vocês fizeram de bom hoje? Vai falando aí pra mim, o que vocês fizeram de bom hoje, os que já estão na sala. A Ticiara sumida, beijos, a Camila tá falando. Tá não, Camila, tá lá em casa todo dia. Trabalha home office e tá lá em casa. A Tici saiu pra almoçar. Garrido, meu amigo, boa noite, bem-vindo. A Camila falou que ficou em casa com a família. Parabéns, Camila, muito bom. Estar em família é sempre maravilhoso, né? É isso aí. Almocei com você, o Pedro e a Bruna falaram que almoçaram comigo. Isso aí, na verdade fui eu que almocei com vocês. E por sinal, tava uma delícia. Pedro cozinhou, a Bruna cozinhou. Pensa numa comida saborosa. Muito, muito bom. Fez uma costela, maravilhosa. O Renê também falou que comeu, tava bom, hein, Renê? Esquecemos de trazer marmita, Pedro. Não é assim que a gente faz? Fabi, boa noite, tudo bem? Meu sobrinho e meu afilhado Adriano, seja bem-vindo, boa noite. Acabou de entrar. A gente que agradece, Pedro, de ter compartilhado com vocês desse almoço tão gostoso. Pri, muito bem-vinda. Mãe, viu meu WhatsApp? A Ticiara tá pedindo pra eu ver o WhatsApp dela, gente. Não vi. Manda aí, Tici, no direct. Aqui é assim, ó. Não vi. Não vi seu WhatsApp. De nada, meu querido. Não tem problema, acabei de entrar também. Ficou marcado para as 8. São 8h05. Basicamente, né? São 8h04 ainda. E a gente já vai conversar. Ok.
Eu fiz uma pergunta para a Ticiara e aí ela acabou me explicando, mas pode colocar aí, Tici. Minha irmã acabou de entrar, Marise, está em Portugal. Seja muito bem-vinda. É madrugada aí já, né, mana? Não é não? Ok. Minha amiga Ivonice também acabou de entrar. Tudo bem? Boa noite. Ok. Amanhã é aniversário da Laura, o Renê que abençoou ela, vai fazer 10 anos. Olha aí, Renê. Muito bom, parabéns, Lara. 10 anos, caraca, Camila, você me fez sentir velha agora, hein? Eu não sou velha não, sou cheia de experiência. É isso aí, muito bom, muito bom. Boa noite, minha amiga e meu amigo Marcos Ivonice. Estão em... Deixa eu ver onde eles estão. Onde Marcos Ivonice mora? Votorantim, pertinho de Sorocaba. Isso aí. Ela tá linda, eu imagino que ela tá linda mesmo. Sua família é muito bonita. Ok. Tá bom, a Ticiara me mandou uma mensagem e mandou um videozinho. Ok, alguém? Ok. Alguém me pediu para entrar na live aqui, eu vou colocar. Não funcionou não, Tice. Lígia, seja bem-vinda. É a Lígia que... A Célia, minha amiga Célia Gordinho, você tá boa? Tô estudando, ó. Ah, muito bem, parabéns, dona Célia. Trabalhei com a Célia em Tatuí, né? Ela foi minha monitora, Célia. Fui. Eu era Eu nem sei motorista de... se era, se a gente trabalhou junto, mas o importante é que você deu muito bem, viu? É, E você pegou exatamente, aqui de surpresa, toda exa- descarada. exatamente assim que funciona. Quem sabe faz ao vivo dessa forma, entendeu? Mas então tá bom. Célia, eu estava fazendo um teste aqui, na verdade, que eu estou querendo saber, e tinha um convite seu, na verdade. Acho que você apertou alguma Não, coisa e eu é, coloquei você, colocou. né? Tranquila. Então dá um beijo pro pessoal aí e fala para eles de onde você me conhece, e rapidamente, assim, como é que a gente se conectou tão rápido. Bom, eu trabalhava lá de monitora de ônibus, a Gilza era motorista, mas a gente se deu super bem, almoçava todo dia juntas, altos papos, não acabava mais de tanto falar. Vim embora com vontade de falar. E aí? Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui. Pode falar, Célia. Pode, tá todo mundo te ouvindo. Então, hoje mesmo falei de você, uma saudade enorme. Falei, nossa, como era bom conversar, como era Beleza. bom os nossos papos. E é isso aí, esse é meu objetivo. E, aliás, é o meu propósito. Mas eu vou continuar a live, daí eu explico nessa conexão e o importante que você falou sobre a gente conversar bastante, trocar experiências, que foi muito legal, né? Foi. Então tá bom. Beijo, Beijo. até. Veja aí como sai, que eu não sei como te tiro. Ai, ai. Tá bom? A Célia tá saindo, olha lá. Ok. Gente, Camila, minha amiga, Camila Pilon, Camila psicóloga, bem-vinda. Tudo bem? Como tá a família? Sejam bem-vindos. Muito feliz de vocês estarem aqui comigo, mais uma vez, né? Novamente aí para a gente trocar algumas experiências. Perguntei agora para o pessoal o que eles fizeram hoje de bom. E cada um falou alguma coisa, né? Alguns estiveram comigo, outros ficaram com a família, enfim, cada um fez algo diferente.
Então, eu gostaria de falar para vocês nessa noite, antes de mais nada, agora que a gente está iniciando essa live, que vocês pudessem ficar só um minutinho em silêncio e que vocês tivessem um espírito neste momento de gratidão. Gratidão por esse dia, né? Vocês podem agradecer da forma que vocês se sentirem confortáveis. Thales, meu filho, boa noite, bem-vindo. E eu queria que vocês fizessem essa pausa e que vocês tivessem, neste momento, um espírito de gratidão pelo dia de hoje, por tudo que vocês fizeram até aqui, por vocês estarem aqui nesse momento, conversando comigo. Eu não posso estar em vários lugares, mas eu posso ter esse momento e trocar, né? A Célia falou que está sem voz, tá sem áudio. Célia, dá uma olhada no seu microfone, está ligado? Vocês estão me ouvindo? Diz para mim se vocês estão me ouvindo, para que eu possa falar se o problema é comigo ou com a Célia. Me dá um joia se vocês estão me escutando. Alguém pode me dizer se está me escutando? Tá? Ok, obrigada. Célia, então é o seu microfone. Obrigada, Camila. Beleza, então a Célia já vai resolver lá o dela. Obrigada, mana. Obrigada, Adriano. Normal. Ok, Tânia Amorim, bem-vinda. Tá me ouvindo? Então, nesse momento, vamos ficar só um minutinho aqui de silêncio, tá? 2 minutinhos no máximo, para ser grato, para reverberar a gratidão, principalmente pela nossa vida, por a gente estar aqui agora, nesse momento, se conectando e agradecer de verdade, transbordar do fundo do coração esse sentimento de gratidão, tá bom? É isso aí, gratidão, Jéssica, bem-vinda, isso mesmo. Então, nada mais gostoso do que a gente ser grato, ter um espírito grato, né? Por que que eu tô falando isso? Hoje eu quero conversar com vocês na outra enquete, e aí, quem fez o exercício lá da enquete? Quem estava reverberando aí na procrastinação ou na preguiça? Me diz aí, quem estava na procrastinação, percebeu que era procrastinado? Escreve aí nos comentários quem estava sentindo procrastinado ou se só era uma preguiça mesmo e estava tudo bem. Eu estava nos dois, né? Eu compartilhei com vocês que eu estava nos dois. Mas, enfim. Ai, a Jéssica. Ai, né, Jéssica? Então tá bom. Não importa, importa é dar um primeiro passo, como eu havia falado, né? A gente tem todos os dias que levantar e dar o primeiro passo. Esse é a grande sacada da vida. E vocês já deram o primeiro passo, com certeza, na vida de vocês e continuam. E se estavam paralisados, vão continuar dando o primeiro passo. Essa semana não, acho que um ou 2 dias eu coloquei aí vários stories. E aí eu coloquei stories de fazendo faxina, limpando a minha casa. Coloquei também sobre o carro, sobre bateria. Meu marido mostrou alguns tipos de bateria. Vocês viram esses stories? Marcos, muito bem-vindo. Boa noite. Vocês viram esses meus stories de faxina, de organização, de limpeza, de bateria? Vocês deram uma olhadinha lá nos stories? Sim, a Jéssica colocou sim. Então tá bom. Bom, desde que o mundo é mundo, ele foi programado, né? E ele foi o quê? Organizado. Houve uma organização para que as coisas pudessem tomar o seu lugar, não é isso? Então, desde que a gente conhece o mundo, que o mundo é mundo, ele foi organizado. E a gente nasce de que jeito? O bebê nasce limpinho? Coloca aí para mim. Quem que foi o bebê que nasceu limpinho, limpinho, limpinho? O bebê nasce cheio, né?
daquele material que está lá dentro da barriga da mãe, enfim. Ele nasce meio sujinho e ele tem o quê? Uma limpeza, né? É feito nele uma limpeza e aí ele é levado depois de novo para Marcos, eu acho que é o seu áudio, porque o pessoal está me ouvindo bem, entendeu? Não sei, eu acho que sim. O pessoal está falando que está me ouvindo, então se está com problema de áudio, eu acredito que seja o seu microfone, certo? Eu estou aumentando mais um pouquinho, mas eu acho que o problema não está aqui, tá bom? Enfim, e o bebê nasce todo sujinho e depois os enfermeiros, as pessoas que cuidam, dá aquela limpada, aquela lavada, um banho, digamos assim, a primeira limpeza e leva o bebê todo bonitinho para a família, né? Para o pai, para a mãe que está ali no hospital. Até me lembrei agora da Maria, quando ela nasceu, minha neta, e que a gente viu, né? Então é uma emoção muito grande porque a gente sabe que está ali. A Tícia está falando para eu deixar só na internet do celular, mas está na internet do celular, Tícia. Eu não estou no Wi-Fi do hotel, não. Tá bom? Então, enfim, a criança volta limpinha, não é isso? E esses dias eu também mostrei, esses stories que eu fiz, eu coloquei e mostrei muito o fogão da minha casa, né? E pera aí, que a Sara tá pedindo para eu desligar o Wi-Fi. Só um minuto. Ficou melhor, gente? Tá desligado o Wi-Fi? Ok. Tudo bem, Nájila? Boa noite, bem-vinda. Então, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Melhorou agora? Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí se tá todo mundo me ouvindo. Beleza, a Tice falou que ficou. Enfim, tem essa. Fagner, boa noite, seja bem-vindo. Então, a criança nasce e tem aquela limpeza, né? E aí, chega cheirosinho para a mãe e tudo mais. Cláudio, boa noite, bem-vindo. E, e essa semana eu mostrei a minha cozinha. A minha cozinha limpando, né? Recebi uma amiga que me ajuda em casa de vez em quando. Boa noite, Nádila. E, e ela deu uma geral em casa e o meu fogão era o lugar que estava mais com a sujeira, digamos assim, mais pesada, mais suja. Nem estava tão sujo assim, mas estava sujo. E eu mostrei o antes e o depois do fogão. E eu também mostrei nos meus stories algumas coisas que estavam paradas lá em casa, né? Potes, como chama? Copos térmicos. Eu tinha um mixer que também tava sem uso. Enfim, tinha várias coisas lá paradas. E aí, obrigada, primo, muito obrigada, Milton. E, e aí eu mostrei algumas coisas nesse sentido. E eu fui mostrando coisas aleatórias nos meus stories, né? E a pessoa deve pensar, meu pai, a mulher ficou louca. Primeiro que, como eu disse, né, eu estava e estou sem filtro, né? A gente tem o, o, o celular e nós temos, né, os aplicativos e as coisas que nós podemos aparecer na internet usando filtro, colocando cores. E quando eu falei na minha outra live que eu estava aqui de cara limpa, sem fazer nada, boa noite, Danusa, bem-vinda, sem nada para fazer, com a minha cara lavada, eu não estou dizendo que eu sou contra das pessoas usarem os recursos que tem no celular para fazer aquilo que elas gostam e tá tudo bem. O que eu quis dizer é que eu estava dando a minha cara e vou continuar, tá bom? Por um bom tempo, até quando eu não sei, mas é porque eu tenho um propósito, né? Então, quando a gente tem um propósito, a gente busca cumprir esse propósito. E essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem, inclusive, depois dessa live ou durante a semana.
qual é o propósito de vocês. E isso é algo muito particular, muito pessoal. E às vezes a gente acredita que sabe, mas fica na dúvida. Aline, boa noite, bem-vinda. A gente acredita que sabe. Jéssica. Jéssica, você tá querendo um agrado. Ela tá falando que eu sou linda com ou sem filtro. Afe Maria, hein? Eu pego a foto de mais nova e coloco agora falando, tá na hora de fazer alguma coisa. Mas enfim, qual é o propósito de vocês? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Se você já tem um propósito e quiser comentar aqui comigo, compartilhar, eu vou ficar feliz. Mas se vocês não tiverem, não tem problema nenhum. Eu gostaria que vocês parassem para pensar o que é o propósito de vocês, né? Então, o meu propósito, Elaine, boa noite. O meu propósito aqui não é me tornar uma blogueirinha, tá bom? Eu não estou fazendo essas lives aqui para ser mais uma blogueirinha na internet e não sou nada contra as que são, as que fazem, porque elas estão executando o trabalho delas e o que eu posso dizer é que elas estão no caminho certo se elas estão fazendo isso, porque esse é o propósito delas. E cada um de nós temos um propósito. E eu pude descobrir o meu propósito. Né? Então, eu já tinha ideia de qual era o meu propósito, eu já sentia o meu propósito, mas eu ainda não tinha definido o que era o meu propósito, então eu não tinha colocado ele para fora. E o meu propósito aqui é simplesmente, boa noite, Elaine. O meu propósito aqui é realmente colocar o meu coração, aquilo que está aqui dentro, e de alguma forma ajudar alguém em algum lugar desse planeta. Então, se for vocês, Marilu, boa noite, bem-vinda. E se isso ajudar e conectar com vocês, a gente vai conversar muitas vezes através das lives ou de outra forma de entretenimento, de relacionamento, de comunicação. E aí, como eu falei, eu fiz os meus stories e eu coloquei muito sobre a organização, que a minha casa não estava legal, estava suja, que eu tinha algumas coisas guardadas e que tinha as baterias. Por quê? Porque é esse assunto que eu quero abordar hoje, né? Eu quero abordar hoje a importância. A Tsara falou que o propósito dela é viajar pelo mundo e ser feliz fazendo isso, né? E isso é muito importante, a gente entender qual é o nosso propósito. Então, se você alinha o seu propósito com ajudar outras pessoas, alcançar que outras pessoas façam coisas boas e importantes, isso acaba te dando realmente a essência daquilo que você veio fazer nesse planeta, né? Porque a gente não está aqui para passar férias, a gente está aqui para cumprir o nosso propósito. E às vezes, quando a gente não encontra e não sabe qual é o nosso propósito, a gente fica um pouco perdido. Hora de um jeito, hora de outro, fazendo uma coisa ou não fazendo uma coisa, e a gente acaba não cumprindo o nosso propósito. E aí eu mostrei essas coisas. Então, o que eu vim dizer para vocês essa noite? A importância de nós termos uma organização em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Seja na nossa vida financeira, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida intelectual, seja a nossa vida profissional, em todos os aspectos. Quando a gente coloca a nossa organização, as coisas são facilitadas, a gente ganha tempo. E o tempo leva a gente a fazer o quê? Ficar mais disponível para fazer muito mais coisas melhores e importantes. Então, se você tem uma casa organizada, a casa representa basicamente você, né? Cada cômodo da nossa casa representa uma área da nossa vida, né? E se desde que mundo é mundo, a organização ela foi feita, foi colocada de forma organizada, é para a gente copiar e colar, né? Tem um propósito dessas coisas terem sido organizadas para que a gente pudesse viver melhor. E a importância da gente limpar
todas as coisas, porque quando nós não limpamos só o externo, nós limpamos também o interno. E muitas vezes o que a gente está precisando fazer é o contrário, é limpar o interno para que o externo fique limpo, para que isso traga o quê? Eu falei da bateria, traga novas energias. A função da bateria é o quê? Fazer a gente se conectar, não é isso? A bateria do nosso celular precisa estar cheia para que a gente possa se conectar, para que a gente possa ver algumas coisas, para que a gente possa fazer o que eu estou fazendo aqui. Enfim, esse é o propósito da função da bateria, né? Ela dá vida útil para aquele aparelho, para aquilo que a gente está utilizando. E nós somos da mesma forma, nós somos fontes de uma energia maior, né, do Criador. E nós reverberamos isso. Então, nosso papel é ser o quê? Organizados, limpos de alguma forma e deixar as nossas baterias sempre carregadas e recarregadas para que a gente possa se conectar com o nosso propósito, né? Obrigada, Renê. Ele colocou amei. Esse aí é o meu marido, né? Vocês conhecem. Então, nós precisamos sempre nos organizar. E muitas vezes a nossa vida está bagunçada e não é só a nossa vida externa que está bagunçada. Ela só está reverberando aquilo que a gente está com dentro bagunçado. Então, as nossas emoções muitas vezes ficam bagunçadas. E quando a gente não alinha as nossas emoções com tudo, a gente não conecta com tudo, a gente acaba deixando essa bateria descarregar e essa bateria interfere na nossa vida, seja no aspecto emocional, seja no aspecto financeiro, seja em qualquer aspecto e área da nossa vida. Então, quando a gente está cansado, a Mari, obrigada, ela está assistindo aqui pelo celular do meu marido. Quando você está muito cansado, às vezes você chega em casa, está muito exausto, cansado, porque a rotina, a vida está difícil, a gente está enfrentando desafios, a gente está vencendo algumas barreiras, a gente fala, nossa, tudo que eu queria era o quê? Um banho e cama. Normalmente esse é o ditado que a gente faz, a gente quer um banho e cama. Por quê? Porque a gente sente que isso traz o quê? Energia novamente para a gente, né? E a energia é o quê? É energia. A energia é um fluxo. E um fluxo de energia precisa estar em movimento para cumprir o seu papel. Então, a energia que está sendo utilizada da bateria do meu celular neste exato momento está me conectando, ou seja, está fluindo para todos os lugares. Minha irmã está em Portugal, outra amiga está na Itália, outra pessoa está aí no Brasil, em estados diferentes, em cidades diferentes, mas estão todas o quê? Conectadas. Por quê? Porque existe um fluxo que emana uma onda, uma frequência, e aí chega a informação para a gente. E isso é dentro da nossa vida, da nossa casa. E às vezes a gente está dentro do mesmo ambiente, só que as nossas baterias, nossas energias estão o quê? Desconectadas, né? E a gente acaba desconectando de outras coisas importantes que nós poderíamos estar fazendo. Vocês acreditam? Isso, tudo isso é conexão, isso mesmo. Então, olha só, para que a gente possa sempre recarregar as nossas energias, a gente precisa dar uma olhada dentro da nossa casa, principalmente, ou do ambiente, ou do espaço que a gente vive, o que está impedindo essas energias desconectarem da gente, né? Então, muitas vezes são coisas que nós não utilizamos. Então, muitas vezes eu tenho aí alguma coisa parada dentro de casa, que eu não sei o que é, mas que eu não uso. Aliás, tem coisas que eu nem sei que eu tenho. Eu descubro quando eu vou lá dar uma organização, dar uma geral na casa, para poder ver alguma coisa, ou que eu esteja procurando alguma coisa, e aí eu vou me conectando e vendo aquilo lá perdido. Vocês já sentiram assim, qual é a roupa que eu não uso faz um ano?
Eu tenho um tênis, uma camiseta, ou eu tenho um, um prato, um utensílio doméstico, enfim, qualquer coisa que eu não uso há muito tempo, mas que está lá parado. A gente acredita que isso não interfere na nossa vida, mas isso tem uma interferência muito grande. Tudo que está desorganizado, tudo que está parado, tudo que está. A energia está ali estagnada, ele está tirando e sugando as nossas energias. Me diz aí se vocês já se conectaram com algo ou já viram. Ah, tá, a Jéssica já está respondendo aqui. Eu tenho várias roupas que na esperança de um dia voltar a usar. É isso aí, Jéssica. Muitas vezes acontece isso mesmo. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Isso mesmo. De tempos em tempos, a gente precisa dar uma olhada no nosso guarda-roupa ou nas nossas coisas e ver se tem coisas ali que eu uso ou que eu não uso. É muito interessante porque nós somos seres de hábitos. E normalmente a gente coloca as coisas que a gente mais gosta, que a gente mais usa, bem na nossa visão, no nosso campo de visão, e a gente fica usando só aquilo. E as coisas que a gente guarda mais para baixo, ou um pouquinho mais escondidinho, ou então de uma outra maneira, a gente acaba não utilizando mais. E a gente vai utilizando só aquelas e outras vão ficando guardadas. E essas ficando guardadas, elas vão deixando de ter o quê? Um fluxo de energia, né? Então, o Marcos ou a Ivonice, eu não sei, falou que precisa praticar a lei do desapego. E isso é exatamente isso que acontece. E aí é onde, Marcos, as coisas acontecem. Quando eu deixo a energia parada ou eu estou apegada a algo que eu sei que eu não vou utilizar e que eu sei que eu posso fazer com que outra pessoa utilize aquilo com mais frequência e precisão do que eu vibro na escassez. E aí é onde eu falo que mexe na situação financeira da casa, ou mexe na situação financeira da sua vida. Então, olha só, uma coisa vai levando a outra. Boa noite, Rose, bem-vinda. Então, a gente tem que realmente praticar essa lei do desapego. Olha só, nós temos que entender que aquilo que a gente não utiliza mais pode ter uma serventia muito grande para outra pessoa. E quando eu faço esse movimento de pegar aquilo que eu não utilizo mais e abençoar a vida de uma outra pessoa, é tudo de bom, porque eu estou entendendo que se tudo na minha vida é um fluxo de energia, eu estou fazendo o quê? Eu estou movimentando essa energia, ou seja, eu estou carregando novamente as minhas baterias para que eu possa continuar fazendo as coisas. A minha amiga Ivonice falou assim, amiga, como é difícil. Não, não é difícil. É só dar o primeiro passo. E se você fizer no espírito que a gente começou a live de gratidão, a gratidão, ela abre porta, janela, cadeado, frestinha, portão, ela abre qualquer coisa. Então, simplesmente você dá a informação de que você está abrindo espaço para um novo. E como tudo é uma energia, uma troca, vai saindo algumas coisas, que às vezes não está nem velho, só está mesmo em desuso. Então, se eu não estou usando, aquilo pode voltar e pode fazer o melhor para a vida de uma outra pessoa. Gente, eu de 6 em 6 meses agora eu tenho o hábito de olhar o meu guarda-roupa, as coisas que eu tenho, calçado, tudo que eu tenho para que eu possa abençoar a vida de uma outra pessoa. E às vezes a nossa crença é de pegar aquilo que a gente tem velho e falar assim, isso aqui eu não uso mais, então eu vou doar. E se você faz isso, ainda você já está ajudando alguém. Mas dentro de tudo isso que vocês estão fazendo, de esse eu não uso mais, esse eu não quero mais, esse eu não gosto mais, pratique a gratidão e pegue algo legal, algo bom que você tenha e também desfaça. Porque aí você vai aprendendo a desapegar e vai fazendo
arrumando as coisas. A Rose falou assim: quando você arruma o guarda-roupa, automaticamente você arruma a sua vida. Perfeito! Exatamente isso, né? A Camila falou: o desapego tem que fazer de pouco em pouco, um dia por vez. Exatamente. Vocês não precisam fazer isso de uma hora para outra. Ah, então agora eu vou fazer tudo, jogar tudo ou doar tudo. Não, é um passo de cada vez. Para a gente correr, conseguir correr, a gente tem que dar o primeiro passo. Vocês viram meus vídeos aí na madrugada, eu estou caminhando, dando os primeiros passos. E isso é o importante, isso é o legal da vida. Tem que começar. Começa com um único item. Começa com um único par de calçado. Comece com algo que você não utiliza mais. Mas no espírito da gratidão, né? Aquele espírito da gratidão de você poder abençoar a vida de outra pessoa para que a sua vida também possa ter espaço para receber bênçãos maiores. A gente acha que não, mas as emoções e a casa e o trabalho e a vida, o relacionamento com a família, tá tudo ligado, tá tudo conectado. Nós não somos pontinhos isolados no planeta. Nós somos uma conexão com tudo que existe nesse planeta. Alguém acredita nisso? Que nós somos conexão de tudo que existe? Fala para mim se vocês acreditam que vocês são uma conexão da fonte e de tudo que existe. A Rose falou sim, né? Nós temos esse elo, nós somos ligados, né? Boa noite, Jô, boa noite. Nós somos um elo de ligação. Vocês me representam, eu represento vocês. A Marilu falou sim, nós somos um espelho. Quando eu estou olhando para alguém, eu estou olhando para mim mesmo. Por isso que muitas vezes fica meio difícil de falar, ai, essa pessoa não vai, não bate comigo, não sei o quê. Eu preciso olhar com um olhar mais atento, porque de alguma forma ela está me representando e eu represento a ela. Então, como tudo é um fluxo, tudo está ligado, tudo está conectado, a gente precisa fazer o quê? Deixar a nossa casa exatamente organizada e limpa, assim como a nossa vida, né? A nossa vida precisa ser uma conexão de todas as outras coisas que existem. Por quê? Porque quando eu estou nesse movimento do universo, a minha vida anda novamente. Porque muitas vezes o que acontece? A nossa vida dá uma parada. Às vezes a gente olha e acredita que a vida de todo mundo está andando, menos a minha. Alguém já sentiu isso? Que você olha para o lado, boa noite, Eduardo. Você olha para o lado, você tem a sensação que parece que está todo mundo caminhando e você está parado? Quem já sentiu isso? Eu já senti muitas vezes isso. E hoje a gente vive numa era digital, no mundo digital. E hoje a gente às vezes passa com isso com mais frequência. Às vezes a gente olha isso mais rápido, né? Então nós temos que deixar as coisas em ordem para que a gente possa se sentir bem. Não é uma delícia quando a gente faz uma faxina ou quando alguém faz uma faxina oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, é tão gostoso quando a gente tem alguém limpa a nossa casa, ou a gente mesmo limpa a nossa casa, e depois a gente toma um banho e relaxa, e a gente fica naquele ambiente gostoso. Não é gostoso? Fala para mim se vocês gostam, quando alguém limpa a casa de vocês, ou quando você mesmo limpa e vê tudo organizadinho, tudo cheiroso. Qual é a sensação que vocês têm? Eu tenho uma sensação de paz. Me conta aí a sensação de vocês. Qual é o sentimento, qual é a emoção que fica dentro de vocês quando vocês vê tudo organizado, tudo limpo, tudo arrumadinho? Oi, Virginia, boa noite.
A Tiziara comentou de paz, sensação de paz, tranquilidade. O Renê. Bianca, boa noite, bem-vinda. Nossa, é maravilhoso demais, a Jéssica falou. A Tice falou, energia recarregada. E é exatamente sobre isso, né? Maria, fica tudo mais leve, a casa fica mais harmoniosa. Muito bom isso mesmo, né? Tudo de bom, é muito gostoso. Então, são só os melhores sentimentos, pelas respostas de vocês, são os melhores sentimentos que a gente reverbera, que a gente sente quando tá tudo nos eixos, quando tá tudo organizado, quando tá tudo limpo. Por quê? Porque isso faz com que a gente realmente se conecte de novo e abra espaço para o campo de energia fluir. E quando tudo flui, tudo de bom começa a acontecer. Às vezes a nossa vida só tá parada porque a gente está no piloto automático, né? A gente acorda, a gente não se conecta, não faz uma oração, não faz um agradecimento, não tem um espírito de gratidão, e a gente vai ligada no piloto automático, o celular toca de manhã bem cedo, alto, você cai da cama, sai correndo, às vezes está atrasada. A Maria falou que fica mais leve, isso mesmo. E aí você vai ligando o piloto automático e quando você vai ver, o seu dia já acabou. E aí isso vira uma rotina. E aí fica um dia atrás do outro. Aqui, a Jéssica, tô aqui pensando o que eu devo doar para as pessoas, né? Então, isso vai ficando o quê? Um hábito, um hábito, um hábito, um hábito, e vai fazendo parte da sua vida. E você vai deixando de abrir espaço para o novo, para aquilo que poderia estar chegando na sua vida, mas só não está chegando porque não tem espaço. Só que quando você olha, você fala assim, nossa, mas está sobrando espaço, dá para ir por aqui. Dá... Não é assim que funciona, né? O espaço a gente tem que abrir de dentro para fora. Às vezes a gente não abre esse espaço. É a mesma coisa. Eu falei que eu tô aqui porque eu tenho um propósito. Então, o meu propósito é muito diferente do que as pessoas que estão assistindo ou vendo, achando que, eu acho que o propósito é isso, eu acho que o propósito. O meu propósito é ajudar outras pessoas e me ajudar. Porque quando eu ajudo uma outra pessoa, eu estou me ajudando. Porque o outro nem existe, ele é só um espelho daquilo que eu preciso melhorar em mim, daquilo que eu preciso fazer de bom, daquilo que eu preciso realmente me conectar. E quando isso acontece, a gente vai abrindo espaço para que as outras coisas vão entrando. O Cristiano falou que ele fez a faxina dele lá na casa dele. Então a gente tem que pensar nisso. Qual é o meu propósito? Por que tudo foi sempre organizado? Por que eu faço parte de um planeta onde as coisas são organizadas? As coisas foram criadas de uma maneira organizada, mas a desorganização vai acontecendo conforme a gente vai vivendo. Então, eu não tenho pretensão de mudar a 1 milhão de pessoas, 1000 pessoas. Eu tenho intenção de mudar a mim e, através de mim, ajudar outras pessoas a mudarem aquilo que elas podem melhorar. Por isso que as lives são o quê? Dá para compartilhar, dá para falar. Eu não posso estar no Brasil nesse momento. Gostaria, viu? Porque tem algumas coisas acontecendo aí no Brasil que eu gostaria de estar participando. Mas eu não posso. Então, se eu não posso estar aí nesse momento, eu posso me conectar com as pessoas que estão e recarregar minhas baterias, recarregar as energias, né? E o importante é a gente reconhecer, antes de mais nada, o nosso propósito. Porque quando você reconhece o seu propósito, você tem o desejo de fazer coisas que talvez estejam adormecidas ou que estavam adormecidas e que agora não vai ficar mais. Por quê? Porque isso te dá um impulsionamento para você caminhar e dar o segundo, terceiro, quarto, quinto passo. E isso é o gostoso da vida. É entender que a gente está aqui para trocar
a gente não está aqui para concorrer. Nós não estamos aqui para concorrer. Eu não estou aqui para concorrer com alguém que esteja melhor ou para alguém que esteja começando agora que não vai estar. Eu estou aqui para compartilhar. E compartilhar é o legal das coisas. E esse é um propósito que já vem com a gente desde que a gente chega aqui. Só que a gente se perde no meio do caminho. E por que a gente se perde no meio do caminho? Porque a gente começa a ficar no piloto automático. Me fala aí, vocês estão no piloto automático? Vocês só estão seguindo o fluxo? Vocês estão observando o que está acontecendo à volta de vocês? Porque a gente está numa era de velocidade. Ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém tem tempo para olhar nos olhos. Às vezes nós estamos dentro de casa e está todo mundo desconectado. Muitas vezes acontece isso comigo. Às vezes está todo mundo lá em casa e está todo mundo desconectado. E o que precisa fazer para reconectar? Por quê? Porque uma bateria pode ser colocada na tomada para ser recarregada. O comodismo o Cristiano falou. Exatamente. E o comodismo vai levando a gente a ficar cada vez fazendo menos, né, Cristiano? Cada vez menos, porque eu vou me acomodando. Aí o povo fala que a gente entra numa zona de conforto. A gente entra numa zona de desconforto, não é isso? Então, alinha o propósito com a organização. Cada um pode fazer um pouquinho para contribuir em casa, para que tudo fique organizado. E a gente tendo tudo organizado, começa a entrar no na nossa alma, no nosso ser. E a gente faz o quê? E a gente vai transparecer, e não é para fazer para os outros, é para fazer para a gente. É para fazer para a nossa vida melhorar. Faz uma experiência, faz um teste. Comece arrumando, nem que seja uma gaveta. Comece doando, nem que seja um tênis, ou uma camiseta, ou sei lá, qualquer coisa. Mas começa, dá o primeiro passo. E faça disso uma rotina. E vocês vão ver as coisas ficando organizadas em outros âmbitos da vida. Né? Quando eu não tenho um propósito, quando eu não tenho uma organização, eu sou levada por aquilo que está acontecendo. Então, eu não tenho tempo para fazer coisas que eu poderia estar produzindo mais e que eu não estou produzindo porque eu não estou simplesmente organizada. Só isso. Nada além disso. E é para isso que a gente tem que realmente voltar os nossos olhos. Não importa quantas pessoas vocês vão ajudar. Importa se você ajudar uma. A Maria falou que hoje mesmo ela fez uma doação de alimentos. Que legal, Maria, parabéns, né? Se a gente abrir espaço para o novo, tirando aquilo que não tá legal, nós vamos realmente estar em movimento. Nós vamos deixar que o fluxo aconteça. Nós vamos recarregar as nossas baterias, as nossas energias. E não importa, exatamente, Jéssica, ela falou que o melhor dia para começar é hoje, é agora. Na verdade, a única coisa que a gente tem é esse momento presente. Então, começa agora. Agora é importante. Agora é o início, agora é o start. Porque senão a gente entra na procrastinação e na preguiça. Amanhã eu faço. Ah, mais tarde eu faço. Não, depois eu faço. Eu sempre falo isso lá em casa. Tudo que a gente deixa para fazer depois, existe uma chance muito grande ou de fazer mal feito ou até de não fazer. Não é assim que funciona? Eu deixo para depois, deixo para depois, deixo para depois e acabo não fazendo. Então, o que a gente tem que fazer para começar? Me diz aí se vocês estão dispostos a começar a fazer alguma coisa hoje. E o que vocês estão dispostos a fazer? Arruma uma gaveta. Arruma
um calçado ou a sua sapateira, arruma a sua cozinha, pega lá suas taças, seu aparelho de jantar que você não usa mais, que você nunca usou, ou você começa a usar e desfaça aquilo que você sabe que vai ajudar uma outra pessoa. Quantas coisas a gente tem que a gente não usa? Quando a gente vai olhar, a gente nem sabia que tinha. Se você nem sabia que tinha, é porque você já pode fazer uma doação. Você pode desfazer. Limpa seu carro, limpa seu banheiro com um olhar de gratidão. Gratidão por você poder fazer, de você ter saúde para fazer, de você poder estar ali para você fazer. Então, faça, dá o primeiro passo. Quando estiver fazendo alguma coisa, tenha atenção plena naquilo que você está fazendo. Para quê? Para que possa sobrar tempo para você produzir mais, para você se conectar mais, para você entender mais, para você abrir espaço para o novo, para você realizar mais. O Cristiano falou que ele tem que se livrar daquilo que está encostado, que está sem uso, não é isso? Exato. Se está sem uso, a gente mora num país de acúmulo, né? Muitas pessoas aqui são acumuladoras, porque existe uma facilidade muito grande em não se consertar. Minha prima escreveu, que interessante, hoje um homem bateu no meu portão e perguntou se eu tinha alguma coisa para doar. Olha que legal! E você está fazendo uma busca porque você pediu para ele voltar. Que legal! Olha o que a minha prima acabou de falar. Então, alguém bateu, pediu, e ela falou, volta outro dia, né? Pediu para ele voltar, e ela está organizando as coisas que ela vai doar. E, de repente, ela entrou na live e o assunto é esse, né? Então, vamos voltar o nosso olhar para doar. Sabe, às vezes eu fico vendo muitas pessoas falando de Deus, falando de amor ao próximo, falando de várias coisas, mas é só uma fala. Elas não praticam aquilo que elas falam, né? Isso não é uma crítica, é uma reflexão. Quantas vezes eu já falei muitas coisas e não pratiquei? Então eu começo por mim. Boa noite, Nara. Explica sobre a. Ah, ok. Então, assim, é muita coisa. Eu fico simplesmente patinando, porque eu fico falando, às vezes fico servindo as mesmas pessoas sempre, achando que só aquelas pessoas precisam. E às vezes as pessoas mais próximas de você que está precisando, às vezes só de uma atenção, de uma conversa, de uma palavra, de um, de um alívio, né? E aí você tá tão no piloto automático que você não consegue perceber. A gente fica muito preso, né? A Bruna falou para eu falar algo aqui de que a gente fica muito preso em coisas muitas vezes, sabe do quê? Do passado. A organização da casa, inclusive, ela tem uma relação muito grande, energeticamente falando, né? E com o nosso passado, com a nossa família, com mágoas, com falta de perdão, com falta de consciência sobre aquilo. E o que eu ouvi outro dia é que mágoa, né? A gente falou hoje de organização de limpeza. Mágoa já vem, né? Se você fizer uma conexão, é uma má água. O que é uma má água para vocês? Algo mal é ruim, então é uma má água, isso chama mágoa. E às vezes a gente tá aí com isso aí dentro do coração, né? Com uma má água parada. E uma água parada, ela junta o quê? Ela não fica boa, ela apodrece, né? Assim, ela fica ruim uma água parada. Você precisa fazer o quê? Descartar essa água, jogar fora.
E às vezes você tá ali presa e a sua vida não flui simplesmente porque você não consegue praticar o desapego, como disse o meu amigo Marcos, você não consegue fazer uma doação, você não consegue abrir espaço para o novo, você não consegue fluir, se conectar. Então, as pessoas se conectam das mais variadas formas, né? As pessoas oram, as pessoas rezam, as pessoas meditam, as pessoas se conectam direto com a fonte, mas muitas vezes não pratica, não exercita, não coloca aquilo que ela está aprendendo na vida delas. Eu não estou falando a gente tem que fazer para os outros, mas a gente tem que começar com a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo, Simone, bem linda. Então, as coisas vão fluir a partir do momento de que a gente vai avançando. Então a gente precisa limpar essa aguinha parada, que chama mágoa, né? De má água, e jogar essa água fora e encher o copo de novo. E o nosso copo, sabe o que tem que acontecer com ele? Tem que ficar transbordando. Quando o seu copo transborda, todo mundo recebe. Você fica satisfeito e você tem para fazer para as outras pessoas. Mas o problema é que muitas vezes a gente fica querendo ajudar, arrumar, fazer para as outras pessoas, mas a gente não está fazendo nem para a gente. Não está fazendo nem para a gente, nem o mínimo, né? Então, como que está a minha organização? Se eu juntar, nós estamos morando lá em casa, o meu marido, o Renê, eu e minha filha. Se cada um de nós tiver organizado, limpo, com as baterias recarregadas, qual é a probabilidade de não ter uma frequência e uma energia boa lá em casa? Né? Então, quando você faz isso, as coisas começam a funcionar. A questão é que muitas vezes a gente faz isso para o lado de fora, para as pessoas de fora, mas a gente não faz isso lá dentro, do nosso íntimo, do nosso ser, da nossa alma, com aqueles que a gente que tem mais próximo com a gente. Então, a gente precisa se conectar, a gente precisa orar, a gente precisa rezar, a gente precisa agradecer. Um coração grato ajuda a gente a limpar melhor. Um coração grato ajuda a gente a abrir espaço para o novo, doando para as pessoas aquilo que faz tempo que a gente não utiliza. Muitas vezes, na verdade, eu fiz um story essa semana de algumas coisas que eu doei. Sabe quantos potes tinham guardado no meu armário de vidro que eu não utilizava? 14. A gente vai guardando pote porque a gente acha que uma hora a gente vai usar. Ou seja, estava ocupando um espaço desnecessário. E a pessoa que pegou esses potes falou: Nossa, você acredita que eu estou fazendo umas compotas, que eu estou fazendo uns negócios e eu preciso de potes de vidro para utilizar? Né? Então, às vezes o que não vai ter serventia para você, vai ter serventia para outra pessoa. E aí abriu espaço no meu armário. A partir do momento que eu doei, que eu fiz a doação, já abriu espaço no meu armário. Então, a minha pergunta para vocês é: vocês abriram o armário que tem aqui dentro? Porque esse é o armário mais difícil de abrir. Às vezes a gente abre um monte de armário. Às vezes a gente consegue se desfazer, inclusive, de várias coisas. A gente, às vezes, desapega. Uns têm apegos, outros não têm apego. Mas e a faxina no armário aqui, ó? Boa noite, Júlia. No armarinho chamado coração. Alguém já fez uma faxina nele? Me diz aí se vocês estão precisando fazer uma faxina no coração. Alguém está precisando fazer uma faxina no coração?
Sim, né? Algumas pessoas estão precisando fazer uma faxina no coração. Então, não adianta. É essa faxina que tem que fazer a diferença para todas as outras coisas tomarem cada um o seu lugar. Enquanto não existir uma faxina aqui dentro, você pode fazer o que você quiser, mas não vai sobrar lugar para o novo entrar. E esse novo precisa entrar porque ele foi preparado para você. Ele está aqui para você. E não importa se é um carro novo, se é um documento, se é um processo, se é um novo amigo, uma nova roupa, não importa. A gente acha que é desconectado e nós não somos desconectados. Nós precisamos dar lugar para o novo. Mas para o novo entrar, algo precisa sair. E às vezes é só isso, é esse movimento que precisa acontecer para que as demais coisas voltem a se conectar. Oi, Isabela, boa noite. Seja bem-vinda. Então, nós precisamos desconectar algumas coisas que não cabem mais, que não têm mais utilidade para nós e ser passada para outras pessoas. Não tem uma utilidade para nós, mas às vezes tem para outra pessoa. Já viram aquele ditado que a raiva é um veneno que a gente bebe, né? Esperando que a outra pessoa morra? Boa noite. Então ela não vai morrer, mas a gente vai morrendo aos pouquinhos. Então a gente precisa faxinar nosso coração, o coração da casa, descobrir as coisas que a gente pode melhorar. O que eu posso fazer hoje de melhor que eu não fiz ontem? Da onde eu posso começar? Qual a faxina? E quando vocês começarem a limpar o guarda-roupa, ou o armário da cozinha, ou o fogão, ou a geladeira, enfim, qualquer coisa que você estiver limpando, ou o seu banheiro, vai aproveitando esse momento que você está limpando e vai pedindo para que essas coisas, aquela má água, né, a água podre que está dentro de você, saindo, indo embora, junto com aquela limpeza. E vai agradecendo, agradecendo que você está dando lugar para o novo, agradecendo que você está permitindo que novas coisas boas aconteçam, né? A gente vive no piloto automático e não importa as outras pessoas, importa a gente. Desde o início, eu tenho falado e eu vou falar repetidas vezes. Eu encontrei o meu propósito e eu vou cumprir com o meu propósito. Não importa se é uma pessoa, não importa se são várias pessoas. Importa que eu vou seguir o meu coração e cumprir o meu propósito. Você tem que cumprir o seu propósito, você tem que descobrir, inclusive, o seu propósito. Você tem que tirar essa mágoa, você tem que limpar seu coração, você tem que limpar sua casa, você tem que organizar suas coisas, para que você possa equilibrar. Quando a bateria está no ponto certo, é porque ela está equilibrada. Ela juntou o polo positivo com o polo negativo e, ó, conectou. E aí ela simplesmente fez e cumpriu o papel dela, que é carregar aquilo que ela estava reverberando ali para poder ter a sua própria funcionalidade. Às vezes a gente para muito tempo na vida pensando o que a gente precisa fazer. Ah, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Por que acontece comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quando, na verdade, a pergunta sempre tem que ser: o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou repetindo várias coisas na minha vida? Por que a minha vida se tornou um ângulo de repetição, 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 repetição? Quais são os aprendizados que eu tenho recebido? E também não adianta receber e não colocar em prática. Porque a gente às vezes fica cheio de conhecimento, às vezes a gente fica cheio de alguma coisa, igualzinho o guarda-roupa
que tá cheio de coisa que a gente não usa. Igualzinho o armário da cozinha, que a gente tem um monte de coisa que já tá lascada, quebrada, que eu não utilizo mais. Nós estamos todos conectados, é tudo uma coisa só. Quando você limpa fora, você limpa dentro. E quando você limpa dentro, você consegue limpar fora. Esse é a dinâmica da vida. É fazer, é aprender e praticar. Aprender e praticar. Não adianta só aprender. E não adianta só praticar e estar fechado para balanço, não aprender mais nada. Mas a gente sempre está olhando e não se vendo. Essa é a verdade, a gente está sempre olhando e não se vendo. Quem olha no espelho de manhã e se enxerga? De verdade, comenta, compartilha comigo. Quem olha de manhã no espelho e realmente se vê? Parabéns, Marco. Falou que vai começar a praticar o desapego. A gente para se ver. Uma coisa é olhar, outra coisa é ver, enxergar. Olha para você, olha para si, se enxerga, agradeça. Agradeça tudo que vocês têm. Agradeça as coisas que vocês aprendem. Agradeça as coisas que a vida ensina, que a criança ensina, que o adulto ensina, que um adolescente, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E todos nós temos algo para aprender. Ninguém é dono da verdade absoluta de eu sei tudo, agora eu não preciso fazer mais nada, não preciso aprender. Todo mundo é passivo de aprender alguma coisa sempre. Né? Os pais aprendem com os filhos. Né? Então, a gente às vezes acha que por ser pai, a gente sabe tudo. E às vezes os filhos sabem muitas coisas e eles podem nos ensinar. Mas o quanto eu estou disposta a aprender, o quanto eu estou disposta a organizar a minha vida. Comece então organizando fora, se você está com muita dificuldade de organizar dentro. Simplesmente, boa noite, Dudu, boa noite, Roger. Então começa limpando, organizando, e as coisas vão se balanceando. Né? Isso mesmo, Jô. Começa olhando para si, né? Boa noite, Alianara. Então, você tem que olhar para você e parar. Sabe por quê? A gente olha muito para o outro. A gente está na internet olhando a vida do outro. A gente está nas redes sociais comentando o outro. E eu não estou falando que isso está errado. Não tem problema nenhum. O desafio é você estar olhando para não se olhar, para não ter tempo de se olhar, para não ter tempo de se ver. Boa noite. Isso é o que faz a diferença. Eu olhar, eu consumir, não tem problema. O problema é que você começa a deixar de olhar para você, a deixar de fazer coisas importantes. E aí você acha que a vida do outro anda e a sua está estagnada, está parada. Igual a água podre. Eu tenho que transbordar, eu tenho que deixar essa água ficar limpa. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Então você tem que fazer o quê? Se conectar de verdade. Se conectar para você poder ter resultado. O resultado, ele vem depois que você pratica. Você tem que aprender, você tem que conhecer, aprender, praticar para poder transbordar, para poder ter resultado, né? E cada um de nós somos importante para alguém, porque a gente está o tempo todo se conectando com pessoas diferentes, com pessoas que entram e saem da nossa vida, e a gente não tem que ficar parado. Se os amigos que você tinha, você não tem mais, por alguma razão, eles passaram a ser amigo de outras pessoas e tá tudo bem.
E assim é a vida. É uma troca, é constante, não tem fim. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a pergunta sempre tem que ser: o que que eu preciso aprender com isso? O que que eu preciso aprender com isso? E aprender e colocar as coisas organizadas. E esse é o sabor da vida. A gente poder fazer essa troca. Então, todo dia, no final do seu dia, reflita se aquele dia foi realmente produtivo para você. Quais foram as coisas que você fez que fizeram aquele dia valer a pena? O que que eu fiz hoje que fez valer a pena eu estar cumprindo o meu propósito? Qual é o meu propósito? É a primeira coisa que a gente precisa encontrar na vida é qual é o nosso propósito. Às vezes a gente para e não sabe o que que eu faço, qual a profissão que eu quero seguir, o que que eu tenho que fazer, para onde eu vou, para que lado eu ando, o que que eu faço. Só que eu faço várias perguntas, mas eu não me permito receber a resposta. Mas para ter a resposta, eu também não posso ficar parado esperando. Eu preciso fazer algo mais. Então começa organizando o que está fora. Então, o René falou que para organizar a vida tem que ter um caderno, uma caneta, ajuda. O que você falou? Colocar no papel torna visível. Então escreve, se isso te ajuda, escreve. Se você precisa de uma agenda, escreve. Mas organize. Faça essa organização. É ação, isso mesmo. Organização, né? Então a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa. Veja qual é o teu propósito. Às vezes as pessoas ficam falando do nosso potencial. Nossa, você tem potencial para isso, você tem potencial para isso, e você olha, cadê tudo isso que todo mundo vê em mim que eu não vejo, que eu não enxergo? Cadê isso que as pessoas estão falando que eu não estou encontrando? Todo mundo olha, mas eu não sei fazer. Só que para isso também a gente precisa de algo chamado humildade. Às vezes eu preciso dar um passo para trás para poder fazer a faxina no coração. Às vezes eu preciso dar um passo para trás para reconhecer que eu preciso de ajuda. Às vezes eu preciso dar 10 passos para trás para colocar realmente a minha vida em ordem, minha memória em ordem, meu coração em ordem, para que eu possa caminhar, para que eu possa simplesmente correr, para que eu possa participar de uma maratona. Eu quero, eu quero praticar o exercício da corrida, mas eu não estou dando conta. E porque eu não estou dando conta, eu vou desistir? Não, eu tenho que tentar todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho mais. É isso que eu preciso fazer. Então a gente tem que só continuar dando os primeiros passos. Todo dia tem que dar o primeiro passo, todo dia tem que apertar o botãozinho do start novamente. Entende? É para isso que nós estamos aqui, para a gente ter essa troca. Cada um tem habilidade diferente, tem gente que tem as mesmas habilidades. Só que ao invés das pessoas se conectarem para somarem as habilidades que elas possuem, elas se dividem. A divisão tem que vir num outro momento da vida. É colocar para fora, transbordar, para dividir, para poder somar. Aí tudo muda. Mas não, a gente fica às vezes achando, eu não vou ensinar o segredo da receita do bolo, porque ela pode fazer um bolo melhor que eu. Se ela fizer um bolo melhor que você, vai ter público para ela e vai ter público para você. Mas você acredita que não é assim que funciona. Que eu vou estar dando a receita para ela e eu não vou ter. Confia no que você faz, confia no seu propósito, confia na sua essência, doa aquilo que tem dentro. Por que muitas pessoas
querem doar muitas vezes aquilo que elas têm, mas na verdade elas não dão conta, porque elas estão preocupadas com várias outras coisas para poder ficar tudo perfeitinho, redondinho, para depois elas transbordarem. Boa noite, Rogério. Claro que não é assim que funciona. Faz, erra, cai. Como que a gente ensina nossos filhos a andar? Como que a gente ensina nossos filhos a escrever, ler? Precisa ir caminhando um pouquinho de cada vez, dando os primeiros passos. Mas se não tiver uma gratidão no coração, vai caminhar, vai correr e não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a diferença. Você tem direito de não querer fazer nada. Você tem direito de ser procrastinador. Você tem direito de ser preguiçoso. Não tem problema. Você tem todo o direito de não dar nenhuma receita que você considera brilhante e formidável para ninguém. Você pode fazer isso. Não precisa doar nada, não precisa compartilhar nada, não precisa fazer nada. Porque você vai ainda ter resultado, mas não o que caberia, porque está muito lotado. Não tem como. Se o avião tiver esgotado do número de passageiro, ele não vai subir, ele não vai levantar voo. Eles não vão. É o número certo que precisa estar ali dentro para poder realmente fluir, avançar, chegar no destino. O desafiador, boa noite, Ana Paula. Boa noite, Gabriela. O desafio, boa noite, Tati. Boa noite, sejam bem-vindos. O desafio, sabe qual é? A gente foca. Boa noite. Eu não sei quem é, mas 03 e a Ru. Ou seja, o desafio do ser humano é que ele quer chegar no destino. Todo mundo quer chegar no destino, não quer? Não importa qual o destino que você traçou. Se é um projeto novo, se é uma casa nova, se é um carro novo, se é uma roupa nova, se é um trabalho novo. Não importa. Importa que todo mundo quer chegar num destino. O destino é o que? O nosso alvo, o nosso objetivo. Mas a perguntinha que tem que vir junto, conectada, grudadinha, é: qual é o meu propósito? Boa noite, Ana Paula. Para chegar nesse objetivo. Qual é o meu propósito? Eu só quero esse. Porque quando você não tem um propósito, você pode chegar naquele objetivo, mas ele não vai ter o poder que ele teria se ele fosse acoplado ao seu propósito. Então, se você tem um propósito, o seu objetivo vai ficar transbordante. Ele vai ser muito mais saboreado, ele vai ser muito mais prazeroso. E aí vem mais um detalhe. Quando a gente está num estado de gratidão, de prazer, de presença, a gente não quer parar. Porque fica gostoso. As energias se conectam. E aí fica tudo gostoso. Então, a gente precisa. Boa noite, Nanda. A gente precisa, primeiro de tudo, encontrar nosso propósito. Parar para pensar qual é o nosso propósito, qual é o meu verdadeiro propósito. E o meu propósito tem que estar alinhado com a minha ação. E a minha ação tem que estar ligada com conhecimento. E o meu conhecimento tem que estar ligado com a fonte, com Deus, com tudo que foi criado nesse planeta pra gente. Às vezes não é Deus que você acredita, é outro nome, é uma outra energia, é uma outra fonte. Mas tem que estar alinhado com algo, com um propósito para você poder transbordar, para você chegar no seu objetivo, para você fazer diferença
na vida das pessoas e na sua, acima de tudo. O René disse algo bem importante: propósito sem ação é só uma ideia. Olha isso, propósito sem ação é só uma ideia. Então, eu quero, às vezes, expandir o meu negócio, mas eu fico amarrada. Boa noite, Flávio, bem-vindo. Eu fico amarrada, sabe por quê? Porque eu fico colocando o alvo para tudo quanto é lado, eu ataco para tudo quanto é lado, eu olho para tudo, e às vezes o eu olhar para tudo quanto é lado me desvia do meu propósito. E aí eu não dou conta de fazer, aí eu não dou conta de focar, eu não dou conta de absorver as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, bora organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar o nosso coração, organizar as nossas ideias, organizar tudo. E bora tirar aquilo que não cabe mais para mim. Isso aqui eu não vou usar mais, não faz sentido na minha vida. Mas tem tanta gente que está começando que talvez gostaria de ter aquilo que não faz mais sentido para você. Então vamos embora, fazer. A Tati colocou exatamente, quando se tem um propósito, nossa dedicação é muito maior. Com certeza, Tati. Com toda certeza. Então a dedicação fica maior. Só que a gente perde muito tempo e muita energia. O desgaste de energia é gigante olhando o propósito da outra pessoa. Se for para olhar o propósito da outra pessoa, que seja para somar ao seu propósito, que seja para conectar, que seja para fazer a mesma coisa, fazer junto. Não tem só um motorista de táxi na vida, não tem só um hospital, não tem só uma padaria, não tem só um de cada. A única coisa que tem só um é de você. Você é a única pessoa. Eu sou a única pessoa. E na verdade nós somos todos as mesmas pessoas. Nós somos um só. Então eu tenho que desejar o melhor para outra pessoa. Eu tenho que fazer o meu melhor para outra pessoa. Eu tenho que, como disse o René, gasta a sua energia com o seu propósito. Isso, foca. Não foca no que os outros estão fazendo. Se for para focar no que os outros estão fazendo, que seja para somar, que seja para melhorar, que seja. Não precisa ficar criando moda, não precisa ficar inventando. As coisas já estão inventadas, as coisas já estão feitas. Copia e cola. E melhora. Gente, tudo que é externo, se tiver organizado, ajuda a organizar o que está interno. E vice-versa. Tudo que interno não está organizado, ajuda a desorganizar o externo. Isso é um fato. E a gente tem que fazer o quê? O início de tudo. A Terra foi organizada. Se ela já foi organizada, nossa vida precisa ser organizada. As nossas emoções precisam ser organizadas. A gente precisa ter atenção plena. A gente precisa ficar feliz com as pessoas que estão tendo sucesso. A gente precisa admirar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir, doar, tirar, somar e por aí afora. E aí a gente vai multiplicar, aí a gente vai transbordar, a gente vai poder realmente cumprir com o nosso propósito e chegar no nosso objetivo. Não importa se o meu objetivo e o meu propósito for idêntico ao objetivo e o propósito da outra pessoa. Ela tem o jeito dela e eu tenho o meu. E sem sombra de dúvida, Marcos, dar o primeiro passo é prosseguir, é ir adiante,
é fazer. Mas não fica rodando em círculo sem saber qual é o seu propósito. Busca ele. Ele vai te dar um norte. Ele vai te dar um norte para você chegar onde você deseja. Faz a faxina que precisa. Faz a faxina primeiro, de dentro para fora. Ou começa fora, não tem problema. De repente é o primeiro passo que você precisa dar para depois limpar dentro. E isso é a vida, é o sabor da vida. A gente poder transbordar, a gente poder somar, a gente poder se ajudar de alguma forma. É por isso que eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou cumprindo com o meu propósito. Eu não estou, como eu disse na minha outra live, eu não estou preocupada com a aprovação de ninguém. Eu não estou preocupada se as pessoas estão achando que isso é bom, que isso não é bom, ou que eu poderia fazer melhor, ou que eu não deveria nem fazer. Não, esse não é o meu propósito, não é olhar para isso. Meu propósito, obrigada, Marcos. O meu propósito é cumprir aquilo que eu encontrei e eu vou continuar fazendo. 1, 10, 1000, 100. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é cumprir com o meu propósito. Então, organize a sua vida. Organize principalmente aqui dentro primeiro. Organiza primeiro aqui dentro, e todas as outras coisas você vai conseguir organizar. E tudo aquilo que você acha que não tem nada a ver, vai começar a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque você deu o primeiro passo e você saiu da zona de desconforto e está entrando agora para a zona do conforto. Porque a zona do conforto é ir ao encontro do seu propósito, do seu objetivo. Então, que eu, você e todo mundo que está aqui nessa live hoje possa simplesmente ter um espírito de gratidão antes de mais nada. Não importa pelo que e como, só seja grato. Então, seja grato, faça com que você consiga dar os primeiros passos. Nesses primeiros passos, acrescente algo um pouquinho mais. Se você caminhou 10 minutos, da próxima vez caminha 15. Se você correu 20 minutos, da próxima vez corre 30. Se você conseguiu arrumar a gaveta essa semana, a semana que vem tenta arrumar o seu armário da cozinha. Se você continua, sei lá, toma um banho, faz algo novo, limpa o que está fora, que vocês vão dar espaço para o novo, para se conectar, entendeu? Isso é importante. E a gente conhece a outra pessoa, a gente sabe as pessoas que estão falando só de verbo, só da palavra, só das frases, ou se a pessoa realmente está falando com o coração. E eu tô aqui realmente falando com o meu coração. Dá o primeiro passo, faz algo diferente. Imagina, obrigada, Elaine. Só continua, faz aquilo que o seu coração pede para você fazer. Muitas vezes a gente sente o que tem que fazer, mas não faz. Não faz, simplesmente não faz. E aí a gente faz o quê? Se desconecta do nosso propósito. E aí a gente acaba por não ter resultado. E se a gente não tem resultado, sabe o que a gente não tem? Vontade de fazer mais coisas, ou de mudar, ou de fazer outro propósito. Obrigada, Maria. Então, obrigada, Pedro, né? A Bruna, o Pedro, Eduardo. Muito obrigada, né? Não importa. A gente só precisa olhar para a nossa vida. Gente, a gente tem que fazer faxina em todas as áreas da vida. Até nas amizades. É verdade. Algumas coisas, algumas pessoas precisam, algumas vezes, a gente dar um tempo, a gente fazer uma faxina,
porque interfere na nossa energia, no nosso propósito. Guarda os seus propósitos, os seus alvos que vocês querem atingir para vocês. Dá o primeiro passo. Não confunda amizade com intimidade. Muitas vezes a gente confunde isso. Então, faz uma faxina de dentro para fora. Se conecte, se permita. Olha no espelho para se ver, para se enxergar, né? Imagina. O Cristiano falou que meia furada só serve para passar vergonha. Então, olha só, vamos fazer uma corrente do bem. Vamos fazer uma corrente de conexão com pessoas que se conectem e que pensa e que sente, que vibra igual a gente. Gente, vocês já deram um abraço energizado em alguém? Comenta para mim se vocês já deram um abraço ou um aperto de mão ou algo bem gostoso com alguém. Se conectou realmente com essa pessoa? Como é bom um abraço gostoso. Como é bom você poder olhar no olho de alguém e falar, nossa, eu posso confiar nessa pessoa, a gente pode conversar, a gente pode trocar, a gente pode dar e receber. Não é uma coisa cansativa, não é uma coisa que gasta a sua energia, que rouba a sua energia, que te desconecta. É uma coisa gostosa. Ai, a Bruna falou que me deu um abraço desse hoje, foi mesmo. Então, isso é tão gostoso, isso é tão importante. É a gente, se permitir mesmo, a palavra é essa, se permitir, se conectar com o seu propósito. E através dele, fazer toda a faxina necessária. De dentro para fora, de fora para dentro. Experimenta. Se não acredita, dá o primeiro passo. Tenta. Se permite. Fala assim, poxa, eu não vou. O máximo que vai acontecer é você conseguir organizar um pouco mais a sua casa, a sua vida. Olha que legal. Eu garanto para você, você não vai ter nenhuma perda. Nenhuma perda. Se você arrumar uma gaveta, você não está perdendo tempo. Você está ganhando um tempo. Se você fizer uma faxina mental, você está ganhando tempo na sua vida. Você está se conectando. Então dá aquele abraço gostoso, dá aquele abraço verdadeiro, dá um aperto de mão de verdade. Sabe? Não é aquele aperto de mão ou um tapinha nas costas para dizer que tá ali naquele momento. Faz de verdade, faz valer a pena, faz ser bom, faz ser importante. Não para as pessoas, para você. Se as pessoas vão acreditar ou não, é responsabilidade delas, não tem nada a ver com você. Faz sua parte. Independente se o outro vai entender aquilo que você está querendo fazer. O outro é só um espelho, lembra? É só um espelho. Gente, eu tenho que terminar isso aqui, né? Tem que terminar essa live, já tem 1h30 aqui que eu tô falando, né? Então, olha para as pessoas. A Jéssica falou, se não for para fazer bem feito de verdade, nem faça. Faça, Jéssica, vale a pena. Às vezes, é só pegar o jeito, pegar a mão, entendeu? Às vezes você não vai acertar de primeira, você não vai fazer bem feito de primeira, mas não significa que você não possa melhorar. Mas faz. O primeiro passo é super importante. É fazer, entendeu? E aí tá tudo bem, é só isso que a gente precisa fazer. Começar a fazer, mas fazer bem feito. Esteja inteiro, esteja de verdade quando você estiver com alguém. Se você estiver conversando com alguém, hoje tá muito simples a gente estar com as pessoas, mas a gente está no celular. Então a gente não está com as pessoas. A gente está
dividindo aquele tempo que era para ser super gostoso, prazeroso. E a gente acaba se deixando dividir. Então a gente tem que dar o nosso melhor. Às vezes o meu melhor é 10% do que você imagina, mas ele é o meu 100%. Os meus 10% naquele momento são os meus 100%. Entende? E isso é gostoso. É a gente poder fazer. Então, não busca a perfeição. Exatamente, Maria. Maria falou, fala um bom dia com amor. Faz a diferença na vida de alguém. Isso pode salvar uma vida. O Renê também falou a mesma coisa. Gente, isso pode salvar uma vida. Então, só faz, pratica. Se vocês já sabem que é bom, se vocês já sabem o caminho, se vocês já sabem como fazer, por que não fazer? Faz, só faz. E tá tudo bem. É só isso que a gente precisa fazer. Então, era isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. É falar para vocês que não existe perfeição. A organização é algo pessoal, é seu, faz do seu jeito. Mas faz. A limpeza faz do seu jeito, mas faça, por favor, faça. A faxina, faça. Encontre o seu propósito e transborde para outras pessoas. Às vezes, uma experiência sua faz toda a diferença na vida de uma outra pessoa. Assim como a experiência de outras pessoas faz diferença na nossa vida. Então, só faz. O Renê falou, porque procrastinamos, né? A gente não fala as coisas, não faz as coisas porque a gente procrastina. Então, gratidão. Eu sou grata, extremamente. Meu coração, neste momento, está transbordando de gratidão por vocês estarem aí, conversando comigo, falando comigo, me dando feedback. Esse é o meu coração. Vocês me conhecem e vocês sabem que eu estou falando com o meu coração. Eu não estou falando da boca para fora. Eu não tenho problema com isso. Então, só faz. Continua fazendo. Continua caminhando. Vai ter uma multidão de gente falando para você: ah, faz nada, nada a ver. Ah, tá doido. Faz, não escuta essas pessoas, não. Faz do seu jeito. Coloca o seu coração para fora. Só isso. Nada além disso. Não critique as pessoas que gostam das coisas organizadas, arrumadas. Copia. Faz melhor. Faz do seu jeito. Faz para você, mas faz. Tá bom? Eu sou muito agradecida por vocês estarem aqui me ouvindo há 1h37. Simplesmente eu só posso ter gratidão no meu coração. Não pode ser diferente disso. E quem sou eu? Melhor do que vocês? Eu sou exatamente igual. A mesma pessoa. Só somos pessoas que estamos em momentos diferentes da vida, vivendo em lugares diferentes, tendo experiências diferentes, fazendo coisas diferentes, através das nossas habilidades, através dos nossos propósitos. Entende? E é só isso. A Jéssica ficaria ouvindo muito mais. A Elaine perguntando quando que é a próxima live. O Rogério dizendo muito bom, gratidão. O Marcos dizendo amei. O Pedro, gratidão, Gi, maravilhoso, tudo que você está falando. Sabe por que que vocês estão sentindo isso? Porque está saindo daqui, ó, da verdade, do meu coração. Por isso que está desse jeito. Por isso que é gostoso. Entende? Só por isso que é gostoso. Porque isso aqui é uma troca, é uma conexão. As pessoas que não estão conectadas não estão conosco. Ou tiveram que sair e tá tudo bem, não tem nada de errado, não tem nenhum problema nisso. Mas aprenda a estar presente,
Eu tô falando isso porque eu sou perfeita? Porque eu tô praticando. Eu dei o meu primeiro passo. Eu apertei o start. Eu virei a chavinha. Eu encontrei o meu propósito. Entende? Meu marido, love you too. Então, na verdade, eu amo meu marido, todo mundo sabe. A gente vai fazer 35 anos de casado. Obrigada, Camila. Falou que eu fui maravilhosa, que aprendeu muito. Você quer mais? Eu também quero mais, Camila. E você também pode fazer. Você pode fazer do mesmo jeito, ou você pode fazer muito melhor do que eu. Isso é o importante. Fazer. Prima, minha prima tá lá em Goiânia. Pensa a saudade que eu sinto dessa mulher e ela sabe. Então, é gratidão mesmo. Sabe por quê? Porque é uma troca. A gente não tá aqui porque eu sei, eu sou alguém que vim aqui ensinar. Não, eu vim aqui trocar. Eu vim aqui transbordar. Eu vim aqui para dizer que, com todas as minhas imperfeições, eu vou continuar cumprindo meu propósito. Eu vou continuar cumprindo meu propósito. Porque eu encontrei o meu propósito. E meu propósito é esse: ajudar você, ajudar a mim a ser um pouco melhor a cada dia, a vencer a Gilza de ontem, a melhorar o que eu não fiz de muito bom ontem, me aperfeiçoar e fazer melhor hoje. É só por isso que eu tô aqui. Por isso que eu falei para vocês que eu não tô aqui como uma blogueirinha e que eu não tenho nada contra a blogueirinha, porque ela tá cumprindo o propósito dela. E se ela tá feliz, vamos aplaudir, vamos ficar felizes. Ah, eu também, Nanda. Muito bom te ouvir. Então, assim, vamos aplaudir a conquista do outro, a realização do outro, o propósito do outro, o objetivo do outro, a felicidade do outro. Se a gente vibra, olha aqui, se a gente vibrar em 20 pessoas, a gente está vibrando 20 vezes mais. Olha que delícia. A gente é padrinho da Nanda, assim, de casamento, né, Fê? Então, é muito gostoso isso. Vamos só passar para frente. Vamos só fazer a nossa parte, entendeu? E tá tudo bem. Começa aí, faz uma faxina. Não importa se não der para fazer na casa inteira, faz num cômodo. Se não der para fazer em tudo, faz no banheiro. Se não der para fazer no banheiro, faz na geladeira. Se não der para fazer na geladeira, faz no seu armário, mas faz, começa. E isso vai ter uma grande influência na sua vida essa semana, se você começar a fazer. Uma grande influência. Vocês não fazem ideia da influência que vocês vão ter a hora que vocês abrirem espaço para o novo. Tá bom? Amo vocês. Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. Muita gratidão de verdade. Faz, faz com o seu coração. Quando você faz com o seu coração, quem está do outro lado faz a leitura certa. Porque a língua universal do planeta chama amor. E a gente precisa praticar. E a gente precisa praticar, inclusive, dentro de casa, dentro da nossa casa. E aí, o resto, a gente vai abrindo espaço para o novo. Então, limpa todo esse lixo que está dentro de você, porque eu estou limpando o lixo que está dentro de mim. Tira essa água podre, essa má água, mágoa do seu coração, para você receber água limpa, água nova, água da vida. A gente sabe que é uma fonte de água viva. Então, só beba dessa água, mas beba com o copo limpo. Lava seu copo, deixa ele brilhando, faz uma faxina nele, deixa tudo organizado. Só isso, nada além disso. Então, eu vou continuar cumprindo meu propósito. Se vocês continuarem vindo aqui, eu vou
realmente continuar cumprindo o meu propósito. E se vocês não continuarem, eu também vou continuar cumprindo o meu propósito. Porque eu encontrei e eu não vou parar mais. Eu dei o primeiro passo e depois desse passo eu vou dar muitos outros, tá bom? Amo vocês. Tenham uma excelente semana. Agradeça todos os dias e no final do dia reflita se vocês podem fazer um pouquinho mais no dia que vai chegar, no amanhã. Que vocês recebam os melhores presentes da vida, que quando vocês doarem o seu coração, o seu tempo, as coisas que não lhe pertencem mais, você abra espaço para receber muito melhor, para você receber o novo, para você receber aquilo que a fonte inesgotável. Pensa numa fonte inesgotável que está querendo te dar de tudo, mas você precisa se abrir para receber. Então, receba, agradeça, seja feliz com a conquista das pessoas. Isso vai abrir um espaço enorme e você vai estar faxinando o seu coração. Que vocês tenham realmente uma linda semana, uma abençoada semana. E que vocês sintam o amor do Criador, o amor de uma fonte que transborda o tempo todo, tá bom? Amo cada um de vocês. Eu só tô começando, eu só tô dando os primeiros passos, porque meus primeiros passos só vão ter passos seguintes porque vocês estão aqui comigo, me incentivando e me ajudando a dar o próximo passo. E isso para mim é maravilhoso, porque eu tenho muito que aprender, mas é muito, mas eu estou disponível para aprender. Eu não me fecho, eu experimento, eu experiencio, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma excelente semana. Não posso desejar nada melhor do que isso. Limpa seu coração, limpa sua vida, limpa sua casa, faxine tudo, coloque aquilo que não tem mais serventia para fazer serventia na vida de outra pessoa e vocês vão continuar transbordando e vocês vão receber um fluxo de energia maravilhoso que vai transformando a vida de vocês aos pouquinhos, tá bom? O Fala Gilza tá aqui e vai continuar, porque eu vou continuar cumprindo o meu propósito, tá bom? Aqui no @Fala Gilza. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma excelente semana.